Tela preta. Funalfa, Prefeitura de Juiz de Fora, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Vídeo com filtro envelhecido. É dia. 2 meninos negros brincam com um carrinho de rolimã num descampado, um sentado e o outro empurrando. O menino de short e camiseta para de empurrar e vai até a frente do rolimã. Se agacha e brinca com carrinhos de brinquedo. O menino sentado no carrinho de rolimã olha para o lado e vê uma garrafa de vidro vazia no chão. Ele se levanta e vai em direção à garrafa, passando por uma bola. O menino para. Olha. Se abaixa, pega a garrafa e a observa. Ele tem cabelos crespos curtos com cachos definidos. Se levanta, visto pelas costas, caminha para o outro lado do descampado. Ele usa camiseta de mangas longas, bermuda listrada e chinelos. Para, larga a garrafa e se agacha junto a um jogo de tabuleiro. No xadrez da existência nasceu peão. E peão, vocês sabem, não tem a opção de não jogar. Tem que jogar. É quem vai na frente, é quem abre o jogo. E se bobear, é o primeiro a ser excluído do tabuleiro. Já adulto, pega uma garrafa de vidro vazia sobre o tabuleiro colorido, que tem bonecos no lugar das peças. Se vira e caminha. Visto pelas costas, passa entre pessoas, caixas, sacos cheios de garrafas PET e outros materiais recicláveis. Ele é negro, tem cabelos pretos com dreads abaixo das orelhas e barba grisalha. Usa óculos, camiseta e calça na cor cinza. Usa no braço direito pulseiras de miçangas coloridas. Para junto a uma prensa e se vira com um largo sorriso. Olá! Sobre tela preta, em letras brancas grandes, a palavra Olá. O meu nome é José Rubens Rodrigues da Rocha. Durante a caminhada de vida aí, adquiri um apelido de Olá, né? Já trabalhei em vários setores de construção civil, já trabalhei em oficina mecânica e o meu hobby mesmo é a reciclagem. O apelido eu adquiri aí, foi na década de 90, ali em São Judas Tadeu. Quando eu morava em Santa Luzia na época, aí mudei para a Zona Norte, que é São Judas. E nessa época eu tinha já tomado a decisão de voltar a catar papel de novo, voltar para a rua, mexer com a reciclagem. E ali que era o meu reduto de catar o material. E um belo dia, quando eu comecei já a fazer esse trabalho lá, e o preconceito, né, de catador, o homem do saco, eu virava aquela algazarra lá, aquela encarnação, né? E geralmente eles têm medo do homem do saco. Teve um belo dia que um dos garotos maiores abandonou o menorzinho. Aí daqui a pouco eles fecharam o portão, deixaram ele na rua. Aí ele foi atravessar a rua, que ele ficou indo em pânico. Na época, eu não esqueço, foi uma variante. Você sabe que carro antigo não tem freio. Ela arrastou os 4 pneus, quase que ele sofreu um acidente por causa dessa questão de o homem do saco vai pegar. Aí decidiu, se acontece esse acidente, eu acho que eu nunca ia me perdoar, né? Quer dizer, eu não tinha nada a ver com o problema, mas, né, quer dizer, eu estava relacionado a ele. Então daí eu tive que arrumar um código para me chegar lá e não tem problema. Então, aí um belo dia levantei, aspirar de manhã cedo, comecei a olá. Aí quando eu ia catar papel lá, eu já gritava olá. Aí já não era o homem do saco mais, já não era o homem que vai pegar, já era o olá. Aí as molecadas já naquele intuito de encarnar na minha pessoa, né? Aí foi chamando olá, olá, e as mães que tinham o apelido de homem do saco, né? Não tinha nome. Aí depois, olá, e os adultos começaram a olá, olá, e aí foi inframando esse nome aí. Hoje, graças a Deus, eu conheci no Brasil todo, pelo movimento dos catadores de material reciclado aí, os companheiros que a gente conhece aí de várias partes do país aí, é o Olá. Eu já tive vários apelidos, mas o que eu gostei mesmo, esse aí eu tô até já, quer dizer, pouco tempo aí teve atrás aí de uma lei que a gente pode mudar de nome, eu gostaria de mudar meu nome, porque eu chamo José Rubens e tem um irmão meu que chama Rubens. Então, aí para não ficar os dois nomes, eu prefiro que chama eu de Zé Olá. José Olá. Numa feira, Olá abraça um idoso de camiseta verde. Os dois sorriem. Dentro do galpão, um rapaz negro controla uma empilhadeira. Pessoas trabalham entre montes de materiais recicláveis. Do lado de fora, Olá dirige um caminhão branco que se aproxima do galpão.
Sua luta pela sobrevivência começou cedo, pequenininho, lá nas ruas do Linhares. Foi lá que descobriu que, revirando o lixo, é possível entender o jogo. Na década de 70, morando em Santa Rita. Aí fomos lá para o Bom Jardim, bairro do Linhares. E dali começou a nossa caminhada de poder ir para a rua, já ir brincar com a garotada aí, pique-esconde, essas coisas de garoto, que lá quando eu morava lá em Santa Rita, aí já era mais restrita a nossa saída lá, mas como aí que era a casa de aluguel, vocês devem até lembrar aí, na época aí, vocês podem ter de vocês, era a Vila São Nenê, nós morávamos de aluguel lá na Vila São Nenê, que é a famosa Santa Rita lá. Aí meu pai adquiriu esse terreno lá no Bom Jardim e nós fomos lá para o Bom Jardim. Porque eu comecei a catar papel, na época era jornal. Mauro, irmão de Olá. Aqui no Manuel Honório. Ele é negro, tem barba grisalha e usa camiseta cinza clara. Na ponte do Jardim Glória, Morro da Glória, que era a fábrica de papel Mariano Procópio, que era jornal para poder fazer papel de pão e de açougue, que antigamente a carne era enrolada no papel que era feito de jornal. Mas a minha arriscagem, quando eu conheci ela de verdade mesmo, foi através da natureza mesmo, de ter a gente de fazer uma casa de pau a pique, uma casa de sapê. Isso foi no tempo da roça, aí, que não era garotinha, a gente lembra ainda, que ajudamos a fazer, né? Colher o sapê, ir lá no brejo, lá pegar aquela tabatinga branca, aquela vontade de saber que a natureza é a nossa mãe que fornece tudo que a gente precisa, que na época até comentei com o Gé, não tinha materiais de construção, e nós conseguimos ter uma casinha bacana, os móveis planejados, que foi tudo feito de bambu, né? Colchão de palha, teve tudo isso aí. E também a cor da tina, que eu falei que nós conseguimos fazer duas cores que essa aí eu não esqueço. Foi uma cor meio avermelhada, né? E uma cor de camuço, que tinha os barrancos lá, a gente pegamos lá e fizemos a tina na nossa própria casa. Então daí começou a infância do Zé Olá. Aí a gente se mudou para o terreno, a nossa Creuza, casa que ele fez para nós era de tábua. Essas tábuas eram umas tábuas até meio fininhas, assim, era de tábua, era um cômodo grande, né? Era negra e de usa tábua, óculos. e o telhado era esse galão de zinco, esse galão grandão, que aí abriu e botou, fez o telhado. E ali nasceu o Rubim, nasceu a Rosa e nasceu o Natalino. Eu me acidentei num farol de carro. Tinha mais ou menos aí uns 7 para 8 anos. Foi nesse período mesmo, tinha uns 7 para 8 anos. Tem cicatriz até hoje no pé, que quase que eu perdi o dedo, que eu machuquei e não podia contar para o pai e para a mãe que tinha machucado. Aí aquelas crianças, faz igual a vovó fala lá, vai lá, pega a urina, lá mistura com fumo e põe no pé para ver se resolve. Mas não resolveu naquele inframor que chegava à noite, eles estão vendo aquele mau cheiro, vai ver o pé que já estava mesmo ruim das pernas. Aí, daquela forma para cá, aí nós falamos, opa, é o lugar que a gente brincava de pique. Ao lugar que a gente corria atrás de papagaio, soltava, então vamos limpar isso aí. Aí começamos a fazer uma equipe de limpeza. Inclusive, eu há pouco tempo estava lembrando, eu nunca trabalhei sozinho na reciclagem. Nós sempre trabalhamos em grupo. Aí juntamos lá uns 8, 10 garotos lá. Aí juntamos aquele monte de vidro, colocou lá, limpou a área que a gente tinha que brincar, né? Então dali, os vizinhos passaram a ter a consciência que aquele monte ali era só para jogar vidro. E dali foram depositando vidro. Foi depositando vidro e ainda tinha uma onda lá que eles falavam assim, não joga vidro em qualquer lugar, não, joga lá no Monte do Zezé, que o meu apelido na época era Zezé, né? Então joga lá no Monte do Zezé lá. E aquele monte foi crescendo, foi crescendo, não tinha comprador, só sei que o monte foi crescendo. E era meu, já tudo no meu nome. Aí até com um belo dia passou um moço lá e perguntou se o meu pai vinha de quem que era aquele vidro, o dono daquele vidro para mim. Quando eu falei que o dono era eu, ele admirou. Não, você não, eu quero falar. Não, estou caçando o dono do vidro. Eu falar que era eu, eles não acreditavam, não. Aí tive que chamar minha mãe lá. Minha mãe afirmou que o vidro era nós que tinha juntado. E falou, não, mas tem outra pessoa responsável para negociar. Na época, aí hoje, mais ou menos, umas 10 toneladas de vidro. Umas 10 toneladas de vidro. Aí dali eu já fui caçar trabalhar fichado. Aí eu já comecei a ter uma experiência ruim. De ter experiência para ter o primeiro emprego. Qualificação profissional. Não tinha nenhum. Então, vai para uma coisa, eu consegui arrumar um trabalho na construção civil. Cheguei a trabalhar na companhia de refresco. Trabalhei em poucos lugares. Cheguei a arrancar grama, mas o que está na veia é a reciclagem mesmo. Porque quando eu passava necessidade, sufoco, a única opção que tinha eu já sabia. Vou para a rua, vou catar um papel ali,
vou arrumar um gás, vou arrumar um alimento aí, isso na catação. Então daí eu estou no ramo até hoje. Tipo assim, eu tinha uns 6 para 7 anos, aí a garotada já de 15, 16 aí já tinha mais uma malícia, e já estava sujo com o cara do ferro velho. Pediram para levar uma bacia, para pesar uma bacia de alumínio. Mas dentro dessa bacia, hoje, na gira da sucata, hoje é o Kinder Ovo. Então, naquele tempo, eles encheram a bacia de pedra e me levou para depois, vende lá para mim lá. Aí eu fui lá vender, na inocência minha eu fui lá. Aí o moço me atendeu muito bem, pesou direitinho, mas do pagamento que ficou ruim pro meu lado. Aí ele foi lá, abriu a bacia e começou, já me chamou de sem vergonha mesmo, seu sem vergonha, já tá tão pequenininho querendo enrolar os outros, já tem querendo ser esperto, cara, aquele papo que ele pagou uma sujeira para mim que eu fiquei triste pelo menos um mês. Que ele chegou lá e falou, você está espertinho, você já quer me passar a perna, me vender material com pedra? Não, então pegou pelo meu pescoço, terrorizando, e nós vamos pegar você, colocar dentro do saco e jogar lá dentro do córrego. Quer dizer, eu fiquei pelo menos uma meia hora sendo terrorizado. Mas ele me pegar pelo pescoço, ia lá no monte de papel, falar, isso aqui é dinheiro. Ele ia lá no monte de jornal, isso aqui é dinheiro. Aí não tinha massa, nessa época não tinha muita reciclagem de plástico, era pouquinho, nem mexia com plástico. Desse dia para cá nós começamos a ver, enxergar o que é dinheiro. Aí dali é que ele despertou, realmente é dinheiro mesmo. Você ia ali, catava ali uns 10 quilos de papelão, naquele tempo 5 centavos, 50 centavos, né? Você ia lá, pegava uma sucatinha de ferro, e era bem baratinho, eu perdi algumas notas. Mas tem umas notas lá que a sucata é 3 centavos o quilo, não valia nada, mas o que não valia? Que a gente achava no chão mesmo, quer dizer, toda hora achava 3 centavos no chão. Eu falei, estou controlado. Então, quer dizer, a questão da escola foi ficando de lado e eu dediquei mais na reciclagem. Então, desde essa época eu catava material reciclável, fomos catando material reciclável, aí o José Rubens também junto. Aí a família abre os braços para o alto. Saiu fora. Porque a nossa vida aqui era bem difícil. Assim, nós viemos de uma família desestruturada, uma família bastante complicada, pai agressivo, alcoólatra, e nós somos 6 irmãos. A nossa mãe teve que ir embora. Nossa mãe foi embora porque não tinha condições de ficar com a gente, senão ela morria. Né? Até hoje, né, é muito difícil. E aí nos dividimos em casa. Então eu era mais velha, cuidava de tudo, né? Da casa, da comida. E eles iam para a rua para poder ajudar a trazer as coisas para casa, né? Quando meu pai se separou da minha mãe, José lá, deixou uma garotinha aí, ela tinha 5 dias de nascido. Inclusive hoje, se perguntar, ela fala que eu sou pai dela. Então a Creuza, nós fizemos um combinado na época, tipo assim, que ele efetuou um disparo de arma de fogo da minha mãe na época, que tipo assim, uns 4 dedos pegaram no meio da testa dela. Aí nós tomamos uma decisão que uma criança tomar uma decisão dessa foi terrível, mas nós fizemos uma reunião, estava na faixa de uns 11 anos, 10 anos de idade. Aí fizemos uma reunião, falamos o seguinte, do jeito que está indo essa violência aí, ele vai acabar acontecendo um feminicídio, que nem tinha essa palavra de feminicídio, vai acontecer um feminicídio aí. Então nós chegamos na dela, falamos com ela o seguinte, ó, a casa, o terreno ele comprou é a casa da senhora. Aí se for disputa de coisa aí, praticamente vai sair no prejuízo que ele quer é o violento, ele tem arma de fogo. Então, a única opção que tem, ela vai ter que sair de casa. Dá de ombros. A única opção foi essa. Essa criança de 5 anos, pode achar que nós temos uma responsabilidade de cuidar dela. Hoje acho que ela está com 46 ou 47 anos, ela tem essa criança aí e ficou lá. O embigo aí eu fiquei encarregado de tomar conta dela. Aí eu e a criança combinamos, você vai arrumar a roupa você vai fazer a parte da alimentação, lavar roupa, e eu vou cuidar do seu babá dela. Assim foi, né? Com 1 ano, 2 anos aí, os vizinhos, mas as crianças aí, o pai deles é alcoólatra, tomando conta de uma criança aquele tamanho, mas puxa vida, nós ficamos injuriados porque, tinha que tomar dela da gente quando ela tinha 1 mês, 2 meses, 1 dia, 2 dias. Depois de 2 anos já sabe tudo, já andava para nós para todo lado, aí levou. Aí quando eu fiquei sabendo que o juizado ia pegar, ela eu que tomava conta dela, né? Eu fiquei sabendo que ela ia embora, e eu falei, uma hora tem como é que essa criança, a gente via sempre na reportagem, a família
some aí, fica mais de 30, 40 anos sem ver aí, some no mundo. Ela falou, vamos fazer o seguinte, ficar de boa mesmo. Aí um dia ela estava fazendo pirraça, a fim de andar de carrinho de rolimã, quer dizer, ela já tinha tomado banho, já estava com a barriguinha cheia, estava fazendo pirraça para ficar no colo. Aí estava passando a roupa e já estava, se não passasse com a criança era muito risco, tinha que deixar tudo certinho, combinado, não sai cá, né? Aí ela tá chorando, falei, tá fazendo pirraça aí, peguei a pontinha do ferro, só a pontinha do ferro passou, dei uma carimba, falei, aproveitei também, falei, ó, eu vou fazer uma tatuagem na bunda dela agora aí. Aí o juizado levou embora, perdeu o contato com a família, ninguém viu mais, aí perdemos o contato. Aí eu estava morando no Milho Branco, aí a vizinha viu uma conta de energias no meu nome lá. Ela falou assim, puxa vida, olha lá, que coincidência, aqui já tem uma garota que morou na minha casa aqui, ela tem o mesmo seu sobrenome. Aí eu falei, impossível, será que a minha irmã que está sumida esses tempos, tinha mais de 40, tinha uns 30 que ela estava sumida ou mais. Eu falei, impossível. Ela falou, Eu falei, faz só uma pergunta para ela, por favor, pergunta se ela tem uma marquinha de asa delta na bunda, se tiver é minha irmã. Aí eu esqueci daquilo, passou aí, esqueci aquilo, larguei mão, né? Mas daqui passou uns 2 meses, a menina falou assim, olha lá, eu tô te procurando aí, olha lá. A menina só pode ser sua irmã, que ela falou que ela tem uma marca mesmo, que ela falou que queria saber que marca que é aquela. Eu falei, então traz ela para nós, vai ver, era minha irmã mesmo. Agora hoje, mais coincidência ainda, ela mora em frente à casa da minha filha. Ficou esses anos todos sumido. Então, as coisas da vida assim que na parte da infância marcou bastante essa questão aí. Aí a minha mãe, graças a Deus, está viva até hoje, está com 93 anos, né? Dia 20 de novembro ela faz aniversário, comemoramos com ela o novembro passado. A minha mãe é uma pessoa trabalhadora, ela sofreu muito questão de violência doméstica, então ela é a tal de correr atrás, e ela corria atrás mesmo. Então ela sempre aprendeu, quando ela trabalhou no Delurbe lá, resto de alimento, que vinha fruta, isso aí tudo ela trazia. Então quer dizer, ela mostrou para nós ali que tipo assim, vem uma situação do lixo ali, mas aquilo ali não mata não, se tiver de acordo, aquilo ali vai te alimentar. Então isso aí com ela mesmo nós aprendemos. Praticamente o que eu tenho mais na veia mesmo veio mais da minha mãe. Resumindo, meu pai era um cara bacana, que o apelido dele até bacana, né? Mas, quer dizer, ninguém escolhe o berço que nasce, né? Nós nascemos na família aí, mas foi uma família que ensinou nós a viver. A verdade foi isso, que as nossas dificuldades no tempo de garoto é que colocou nós forte. Eu já estava bem cansada, assim, porque era assim, eu já era uma mocinha e eu não podia fazer nada, eu não saía para nada, eu só cuidava da casa. Eu era dona da casa, eu cuidava da casa, dos irmãos dele. Aí eu pensei, falei, não aguento mais não. Aí eu saí. Aí deixei todo mundo e fui embora. Ajeita os óculos emocionada. Aí minha tia falou assim, eu vou arrumar um trabalho para você no Rio de Janeiro. Falei, tá bom. Arrumou um trabalho para mim, aí fui embora para o Rio de Janeiro. Mas nesses anos, nesse tempo que eu passei no Rio, ele teve uma vida muito difícil. Ele morou 13 anos na rua, ou mais um pouco, assim. Ele era invisível, ninguém conhecia ele. Ninguém sabia quem era o José Rubens. Ele não tinha identidade, ele não tinha nada. Ele era um ser que não existia. Então eu vinha aqui, a cada tempo que eu vinha aqui, eu tinha que ficar procurando. Cada vez eu achava num lugar. Aí vem a vida dele da reciclagem. Já era de catar coisas desde muito pequeno. Desde pequeno, tudo, ele sempre chegava em casa com alguma coisa. Era um ferro, era uma lata. E às vezes algumas coisas ele ainda usava para... Ele fazia coisas para brincar. A gente não tinha brinquedo, não. Os carrinhos de rolimã ele fazia. A infância que marquei foi isso aí, você poder fabricar seu próprio brinquedo, você andar de carrinho de rolimã, igual eu tenho aí até hoje aí. Eu sou, eu gosto de colecionar as coisas, então eu tenho bastante coisa da antiga aí, da década de 70, década de 60, década de 80, eu tenho bastante coisa de tempo de infância mesmo, tipo assim, carrinho que eu ganhei quando era garoto, tenho guardado até hoje. Foi um momento aí, o que acontece? Esse momento aí foi o mais triste que foi, né? Tipo aí, foi perdendo aquela opção de ficar em casa, violência, né? E tinha restrição. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e mais você já era mais privado das coisas. Tipo assim, eu sempre tive vontade de ganhar o mundo. Que eu praticamente tinha alguma dificuldade, falei, eu não fico duro. Se eu for ali, eu pego um saco ali, eu pego um material ali. Quer dizer, eu para morar na rua, eu não vi dificuldade nenhuma. Então, tipo, vai morar na rua, vai virar marginal. Realmente, não é que vira marginal. A gente vai vivendo outro tipo de sociedade. Quando me levou para a rua mesmo, quando ele decidiu
arrumou um casamento na época. Aí ele casou com a doninha lá, nós falamos, infelizmente, mas não tem como viver mais, não tem como viver de família mais. Ele chapava o coco, né? A dona não era nossa mãe. Então ficava tudo ruim, falava, vou pra rua mesmo, ali eu vou cuidar da minha vida. E daí foi. É dia. Numa esquina movimentada, pessoas e veículos transitam. Em destaque, o Museu do Crédito Real, um prédio antigo e imponente da década de 1920. Anoitece. A rua antes movimentada agora está vazia. No galpão, Olá é visto do busto para cima, de camiseta verde. A primeira noite foi terrível viver na rua. A primeira noite foi ali naquela igreja São Sebastião. Rodei Juiz de Fora todo, rodei todinho ali. Aí chegou na igreja São Sebastião, chegou um horário ali, eram umas 23 horas, e eu falei, vou dar uma cochilada ali. Aí fui lá, arrumei uns papelãozinhos, encostei lá na caixa. Foi só, não comecei a querer cochilar, eu tomei umas 2 bicudinhas assim, acordando aí, malandro. Tá arrumando o que aí? Eram 2 policiais me abordaram lá, e eu, por infelicidade, eu ainda estava com um cravador, que antigamente que tinha muito sapateiro aí, nós já mexi com reciclagem, eu achei um cravadorzinho, falei, domingo na feira eu vou vender ele. Aí achou, o seu trombadinho fica soltando as veinhas da sacola aí, deu umas advertências na orelha e saiu, aqui não é lugar de dormir não. Aí fui perambulando, fui para a rodoviária também, lá não podia dormir nos bancos. Foi daí, passei uma noite em Crado, até que eu descobri minha mansão lá na Getúlio Vargas, ali no Crédito Real. Quando eu cheguei ali achei minha mansão ali, uma cama dessa largura lá, bom pra caramba, né? Não tinha, se chovesse, não tinha problema de molhar, porque os outros que moravam na condição de rua ali, quer dizer, moravam uma turma na Serraria Mineira. Quer dizer, na hora que dava uma chuvinha lá, aqui eles andavam ruim, lá eu estava bem parado, do lado dos motoristas de táxi, dormia lá, levantava de manhã, café da manhã anda de boa. Né, fiz uma boa amizade com os motoristas lá, então eu fiquei ali no Crédito Real ali uns 3, 4 anos morando ali. Falava uma gíria, ia manguear, né? Ia mangueando, né? Pedindo, né? Fazia tudo. Tem uma época, esse negócio de trombadinha. Inclusive lá em Mati Barbosa tinha um delegado lá que se montasse no Xangai, descia do Xangai, dava uma volta, Mati Barbosa tomava uma pisa. Delegado brabo. Então se viu um trombadinho, tipo assim, tá descalço, de pé preto, não tá fazendo nada trombadinho, então já era bem visado. Mas nós já era um trombadinho mais modernizadinho, né? Tipo, nós estávamos trabalhando mesmo, né? Aí teve uma época que nós arrumamos ali uma vara de bambu ali, pro lado do ladeira ali, tinha um bambuzal ali, pegava uma vara de bambu, ia lá na linha do trem, pegava aquelas graxas que os caras colocavam ali, arrumava latinha, arrumava a estopa e ia engraxar a porta de aço. Então nós sempre arrumava uma modalidade para arrumar um dinheirinho. Mas coisa errada assim, agora de roubar sacola de dono, isso aí nós nunca foi fã, não. Só chegou um certo enquanto esse modo de virar criminoso, era para ir no time. Mas esse tempo de garotada aí, era isso aí o dia todo. Era carregar sacola na feira, aos domingos, pegava, juntava bastante jornal, levava para a feira para enrolar ovos, enrolar peixe. Então nós fazíamos a agir da molecada, correria. Fazia nossa correria. A rua, infelizmente, sempre tem o grupinho. Por isso que eu sempre falei que eu sempre viver em sistema de associação. Sempre, e catador de papel é difícil ter um catador de papel solitário. Sempre tem 1, 2. Não tem como ser um catador solitário. Então na rua sempre tinha a tal das gangues aí, inclusive os irmãos do Matraca, tudo na época, o Matraca. Nós era, quer dizer, os tombadinhos antigos aí que sobrou e o Matraca, por enquanto. A minha história, o Zé Olá, Mauro, nós começamos que nós levantamos a estrutura, reconhecimento da reciclagem. José entendeu? Carlos Matraca. O conhecimento da reciclagem, que na época ninguém mexia com a reciclagem, não. Nós fomos os primeiros associados de Juiz de Fora. O idoso é branco e usa camiseta Mauro verde. e Zé Olá. Enfrentamos a cara de uma lixeira em Matias Barbosa, formamos nosso grupinho e formamos nossa parceria, nós 3 ali. Fizemos uma associação entre nós 3. Já vem para uns 30 anos, não tem, Rafa? Estão numa feira. Daí para lá, para mais de 30 anos. Eu já tenho 53 que eu estou na reciclagem. Mas já tem uns 30 anos já que eu lido com eles. Bom, aqui na barraquinha a gente tem várias quinquilharias, né? Então aqui a gente tem de sucata a aparelho de eletrodoméstico, né? Então aqui nós falamos que é a nossa loja ali. É o Shopping Li, que nós chamamos aqui loja ali, Shopping Li. Por quê? Porque aqui é o shopping a céu aberto.
Então, se você trouxer um parafusinho aqui de celular hoje, a gente consegue vender. Coisa que mais no estado que eu já vi vender aqui, nós já falamos, é dentadura e tampa de caixão. Passaram uma reportagem desse pinico aqui. Passaram a reportagem desse pinico. O cara veio de lá de Uberaba com o jornal na mão. Cadê? Eu tô procurando esses caras do pinico. Os caras falaram, eles ali mesmo. Aí foi, comprou o pinico, pagou bem. O preço bom. Uma vez que nós trouxemos para cá, para a feira aqui, para esse espaço aqui, foi sapato, mas só tinha do lado esquerdo ou tinha do lado direito, mas não eram os pares. Aí trouxemos para cá e eles ficaram loucos aqui, mas como é que vocês vão vender isso aí? Trouxemos para cá e ficamos esperando os clientes, daqui a pouco apareceu um deficiente, faltando uma perna. Dali ele comprou um sapato, ele comprou vários sapatos, dali o celular dele começou a tocar, aí dentro aí durante o dia da feira, o nosso atendimento foi só para os deficientes, que foi uma festa. Aí fizemos uma venda assim, umas 3, 4 semanas direto aqui para acabar os partes, mas vendemos tudo. Usa boné as coisas boas da feira. Movimenta os bonecos no tabuleiro. No tabuleiro da vida, por mais que se esforcem, alguns só perdem. O jogo é bruto, cheio de trapaças, então dá aquela vontade de trapacear também. É aí que o inferno chama, mas no acaso de um chinelo encontrado pelo caminho, tal como Dante, encontra-se o paraíso. Voltei para Juiz de Fora em 1981, mas em São Paulo dormi na rua, fiz tudo que tinha que ser feito para mim aprender a trabalhar com material reciclado. Não tinha emprego. Eu, José Rubens, saí de Santa Luzia a pé para ir lá no Distrito Industrial para arrumar emprego. Falei, Rubens, por que nós não compramos, começa a catar material reciclado? Mas antes disso, nós tínhamos subido para o alto do morro, conversado sobre o que nós íamos fazer na nossa vida, que estava tão ruim a nossa vida. Eu falei, vamos entrar para o tráfico? Os dois irmãos entraram para o tráfico. Vamos lá buscar essa droga. Aí meu chinelo arrebenta. Aí, quer dizer, já fiquei a pé. Fiquei só com o pé. Eu não vou jogar ele fora, não. Mas, por muita coincidência, assim, rodamos uns 2 quarteirão, tinha lá um lixinho, né? Tá lá a pontinha do chinelinho da cor do meu, né? Da cor não, ele era até diferente a cor, mas era do mesmo lado. Falei, olha, se é por causa de correr, eu não vou ficar a pé. Aí eu olhei lá, logo no pé certinho, estava arrebentado, fui lá, já fiz a minha primeira reciclagem. Quer dizer, ali já foi um dom divino, assim, tipo assim, vocês já vão pro lugar do crime aí, vocês já estão mostrando que não é para esse caminho. Aí o Mauro estava com um sapato furado que ele sempre colocava embaixo do sapato dele ali, ele colocava uns paninhos que nós gastava só de sapato o dia todo. Ele falou assim, brincando assim mesmo, pois a gente sempre fala que eu uso a força do pensamento. Ele falou, ó, pelo menos você não vai queimar os pés até chegar lá em São Benedito, né? Pelo menos você não vai queimar os pés. Mas, você dá uma olhada aí, é o seguinte, eu tava precisando de arrumar um sapato também para mim. E brincando assim, já fui lá, ajeitei o chinelo, já voltei, coloquei o chinelo, já tava apto a andar de novo, né? Aí andamos mais um quarteirão, aí já começamos, já até aquele olhar já começou já a mudar o olhar, já estava assim disperso, começou a olhar o lixo, aí essa foi brincadeira, pensa um sapato chique que estava o número do indivíduo, estava lá, nem se falasse, guardou para ele, pensa um sapatinho novo, ele já chegou, trocou aquilo ali, aí aquilo deu um ato para a gente refletir um pouquinho, que o sol estava bem quente, aí descemos ali pro lado furtado ali. Aí eu refleti e falei, puxa vida, olha só, no lixo aí eu já estava faltando meu chinelo, já consegui uma correia. Estava precisando de um sapato, você já arrumou um sapato. Agora nós estamos indo lá buscar a droga. Aí nós decidimos, por que a gente não volta aquele tempo de garoto, não vamos voltar a catar reciclagem. Deu outra luz, mas por que não começa a catar material reciclável agora? Aí nós começamos no saquinho do barrão. Balança a cabeça para cima e para baixo, sorri emocionado. Barrão, a gente, porra. No saquinho do barrão, catamos uma latinha, um saquinho, catamos 2, passamos por casaco de ráfia, catamos 3. E foi assim mesmo que nós fizemos, saímos com a sacolinha, uma latinha, 2 aqui, encheu 2 sacolinhas, a 4, daqui a pouco eu comecei a chegar só com saco em casa, que a gente tem prova até hoje aí, de quanto a gente vendia a latinha na época. Acho que era 25 centavos o quilo da latinha. E esse período que eu estou falando aí, foi um período também muito crítico na minha vida, também que eu sou alcoólatra em recuperação. Então essa época eu estava assim, no começo assim, da recuperação, né? Então para mim era terrível. Era terrível, toda hora eu começava a passar um sufocozinho, tem que tomar uma. Então eu tinha que lutar, ficar lutando para não acontecer isso, né? Aí chegou o carnaval.
banda daqui bombando, aquele sol pegando. Aí você sabe que parece As Tentações, aquela tia geladinha, viu o catador catando lá, que catador, todo mundo é doidão mesmo, vamos lá, aquela farra danada. Eu fiquei apavorado com aquilo tudo, falei, nossa, eu afim de tomar um, mas segurando a onda ali, falei, não posso. Aí daqui a pouco, é umas coisas da reciclagem, amigo, isso aí eu achei até bacana, eu fiquei tão louco, com vontade de beber, eu falei, que eu não posso tomar banho de cerveja. Eles iam me dar, tomavam, jogavam cerveja no corpo, e daí, resumindo, no final da banda, aí nós estávamos aí com uns 40 sacos de latinha. Dali, uns 40 sacos de latinha. O Olá Pai é aquele cara que sempre apoia, sempre filho de Olá. Ele não foi aquele pai muito presente, que ele sempre... Tinha época que ele viajava, ficava 2 meses, 3 meses, mas sempre quando ele voltava, ele perguntava, como é que tá? Como é que você tá precisando de alguma coisa? Ele sempre foi aquele pai que sempre preocupou com os filhos, né? Sempre não deixou faltar nada dentro de casa, isso que era o mais importante. A gente ficava muito alegre, nós sabíamos que ele saía para o nosso bem mesmo, para não deixar faltar nada em casa. Isso, ele é negro, usa óculos e e ele não boné. posso reclamar de nada. Eu saí da situação de rua, aí eu lembro da Kênia, né? Aí já começou mais, aí foi quando eu decidi ter família. Arrumei uma namoradinha, né? Aí arrumamos um filho, né? Aí, quer dizer, não tinha condição de andar na rua. Eu falei, então eu vou voltar, eu vou ter que ter um lar. Aí eu vou ter que ter um lar. Aí em São Judas Tadeu, ali na época ali, tinha um espaço de terra lá, tomamos posse daquele espaço de terra lá, montamos um barracão lá para nós na época, e dali eu saí da rua. Dali eu comecei a pagar as contas de energia, comecei a viver o mundo da sociedade, porque antes disso não, disso vivia na rua mesmo. Olá, né? em pé, encostado Então, numa caçamba. aí quando nós fomos morar, quando eu decidi largar a rua mesmo, de vez mesmo, quando eu comecei a arrumar família. Eu tenho uma foto dos meus 2 garotinhos sentados em cima de um saco de reciclagem. Que eu falei com eles aí, né? Na época eu tipo, olha, eu vou tirar essa foto, eu vou guardar essa foto aqui, que é o seguinte, que eu não vou largar isso mais. Eles vão crescer, eu vou estar na reciclagem. Então ela tá com 32, ele tá com 30, então até hoje. Desde criança eu via ele trabalhando, né? Jean. Vinha aqueles caminhãozão, caçamba, ele sempre me levava também nas panhas que ele fazia, sempre me levava nos outros galpões que tinha uns equipamentos maiores, né? E eu sempre ficava admirando. Minha casa foi uma das que foi selecionada para estar fazendo parte do Parque das Torres. Daniel, colaborador da Alicer. A gente chegando lá, todo mundo chegando, bairro novo. Aí passado uns dias... Ele é branco, tem cabelos cacheados e cavanhaque. Uma casa depois da minha, chega lá um monte de ferro velho, né? Um monte de ferro velho. Chegou um caminhão, um monte de... Está sentado sobre um saco de pancadas. Uns dias lá, né? A gente queria saber quem que era o dono daquilo, né? Aí um belo dia, um cara todo encapuzado, com sobretudo, verde, se eu não estou enganado, mas um verde escuro. José Olá. José Rubens, conhecido como Olá. Então, são 29 anos de convivência e amizade com o Olá. Voltei tem 3 anos que voltei. Aí voltei e já entrei para reciclagem. Creuza sentada. Aí já comecei a trabalhar com ele. Galpão, ecoponto, e tiver que catar, a gente cata, vai para evento, tiver que pegar, a gente pega, não tem esse negócio. E o que é mais importante, a gente está conseguindo se juntar novamente. Aquilo que a vida fez, que nos separou, hoje está nos juntando. E através da reciclagem mesmo. A minha outra irmã está para vir. Aí nós resolvemos... Mauro, sentado em uma sala. Montar uma associação. A primeira associação que nós montamos foi eu, Zé Rubens e o Matraca. Graças a Deus também consegui um grande empresário em Matias Barbosa que nos cedeu a lixeira de lá. O Matraca mesmo falou assim, vocês estão atrasados, o Matraca sempre foi mais moderno, né? Aí ele estava atrasado, ele falou, vocês têm que fazer igual eu fiz agora, arrumar uma combinha velha. Aí arrumamos uma combinha, dali nós fomos para Matias. A história de Matias foi o seguinte, que nós começamos a andar... Mauro apoia o cotovelo numa mesa com vasos de plantas. Nas lixeiras daqui, Piau, Coronel Pacheco, Bicas. E meu irmão foi lá em Matias Barbosa e viu essa lixeira, conversou com o senhor Pedro Agostinho, de Matias Barbosa. Aí a gente chamava o Zé Pretinho. O Zé Pretinho é o seguinte, você pode ficar com essa lixeira para você
um grande empresário que acredita em nós. Foi daí que nós começamos a socializar, assim, José do nada. Tipo assim, o Mauro comigo, aí vem um outro primo, aí vem um colega, vai um amigo, daqui a pouco surgiu essa ideia de a gente estar caminhando junto. O tabuleiro tem várias áreas coloridas. A infância, a oficina, a rua, o inferno e no centro, o galpão da Alicer. O Lá Joga movimenta o próprio boneco e o de Mauro, da casa A Lição para O Paraíso. Junta outro boneco aos dois. Até que chegamos a Matias Barbosa, aí fizemos uma revolução. Tinha muito morador em condição de rua aí. Se apoia na caçamba. Aí nós chamava lá Matias Barbosa, a mina do rei Salomão. Matias Barbosa, você anda 4 quilômetros para dentro do mato adentro, né? Lá tinha uma casa que o fazendeiro deixou nós morar na casa lá, e mais aquele chão a céu aberto. E era o paraíso mesmo, lá tinha tudo que precisava na rua, estava tudo lá. Lá foi a Serra Pelada, que lá, a informação que nós tivemos lá, que era há 30 anos que o lixo estava sendo depositado naquele local. Aí a altura que nós vimos o lixo que estava lá e o buraco que tinha, olha, tem muita coisa enterrada aí. Então assim fizemos, fomos para Matias e dali entrou para dentro do lixão mesmo, a céu aberto mesmo. Sofremos um atentado lá, né, que eles colocaram fogo no lixo para nós não catar nada, né. Aí o lixo queimou 1 ano direto. Passa a mão na barba. 1 ano, trabalhando 1 ano no meio da fumaça. Colocou no período, ele foi, 1 ano, uns 9 meses, que foi tipo aí, colocou em período da seca, período assim de março, por aí de maio, colocaram fogo nele. Então ele queimou o período seco todinho e quando entrou as águas, setembro, outubro, novembro, ainda tinha fogo lá ainda. Aí que Deus é bom, né? Que tem que proteger, ajudar, que nós somos cuidador da paisagem que ele deixou aí, né? Do que ele deixou, nós estamos cuidando. Aí teve uma chuva de janeiro. Choveu o mês de janeiro todinho, sem parar um dia. Aí apagou o lixo todo. Aí começou a aparecer a fortuna. Dali que nós começamos a falar com os catadores, achamos a mina do rei Salomão, que é só de lata de óleo ali, tinha lata de 30 anos lá depositado, torneira de metal, aqueles encanamentos de chumbo, tudo que derreteu, quer dizer, pareceu a fortuna que estava ali. Aí pronto, lá em Matias nós montamos um shopping, né, que geralmente nós falamos Shopping Lee. Em Matias Barbosa é o seguinte, lá nós recuperava tudo, alimentação, roupa, calçado, e nós tínhamos uma doninha lá que era a nossa vizinha, lá da nossa vizinha, chama Dona Cida. Ele olha para baixo e sorri. Aí a Dona Cida, ela falou, poxa, mas do lixo tem tudo lá, mas eu tinha que arrumar uma dentadura. Mas nós achamos que ela estava brincando. Nós achamos que ela estava brincando, mas ela falou sério. Que ela precisava de um sorriso, que ela falou que sentia a vontade de sorrir, mas ela tinha vergonha que ela faltava os dentes na boca. Então ela falou assim, ó, se a senhora não tiver problema, lá aparece um montão de dentadura. Um montão de dentadura. Ela falou, não, passando água quente, jogando álcool, nós experimento. Então foi aquela saga da dentadura. Mas, coitada, ela não foi feliz de ter uma dentadura para encaixar nela, não. Mas que ela experimentava direto. Aí Matias Barbosa, por exemplo, pegava... Mauro. O pessoal mandava uns bifes para nós, só batia, fazia assim. Bate as mãos, as assopra e come um bife imaginário. Deixar embora? Não. Nós comemos muito na mercadoria, alimento do lixo também. Em Matias Barbosa, o Rubens fazia torresmo de gambá. Chegou o último caminhão, o cara falou assim, ó, o cara matou um gambá ali, tá igual um cachorro ali, mas o gambá ali, o bicho tá arrumado, hein? Aí nós olhamos, tava pesado mesmo, a mochila, o sangue tava escorrendo, tava fresquinho, vamos levar para casa. Chegamos lá, fizemos trabalho nele, mas na hora que nós foi abrir o bichinho, ele tava com a gordura que era isso aqui, tava igual porco. Nós falamos, não, hein, vai estragar a carne, vai ficar enjoativo. Ah, não, vamos fazer um torresminho, vamos fazer um torresminho. Aí fomos lá, quer dizer, coitadinho do bicho, né? Fomos lá, fizemos os trabalhos dele. Pensa que torresminho ficou chique, cara. Torresminho da hora. Aí chega o Mauro. Ó, quer que é o cardápio hoje? Nós falamos assim, ó, hoje tem batata com torresmo. É aqueles pontinhos de torresmo, aquelas pontinhas de mandioca que nas bancas lá, eles cortam as pontinhas de mandioca, né? Aí jogava lá, nós aproveitava tudo, até as pontinhas. É o desperdício dos alimentos. Lá nós reaproveitava tudo.
Aí o Mauro tá lá se deliciando lá, saiu, ficou aquele torresminho pururucado, bonitinho, mas aquilo ficou da hora, padronizado. Aí depois quando quando nós falamos o cardápio para ele, que ele até assustou, né? Mas torresmo de gambá, você acabou de comer torresmo de gambá. Então aconteceu isso lá. E foi dali que nós conseguimos. Aí da combinha, o movimento começou a pegar e arrumamos o chupa-cabra. É o Chevrolet. Aí nós foi no morro ali em Santa Rita, o cara tá com esse caminhão parado lá, um caminhão bem antigo, quer dizer, já estava fora de uso. Mas o cara falou, vendendo a sucata eu não vendo, mas porque ele tem documento. Está um pouco enrolado o documento, mas tem documento, eu vendo para essa quantia. Aí nós juntamos tudo que tinha, a combinha, juntamos cavalo, nós tínhamos cavalos, juntou galinha, porco, tudo que tinha de negócio, nós fomos lá oferecer, porque ele era um cara de negócio, né? Aí ele passou o caminhão para nós. O chupacabra representa tudo. O chupacabra é tudo. Mauro balança a cabeça. Foi tudo o nosso começo. Ele quebrava. Nós, nessa lixeira lá de matinha, nós pegávamos os pneus de lá, colocava nele, os matinhas chegavam fora, nós colocávamos aqueles pneus nele e transportar o material de lá já para cá. Então foi o começo de tudo ali. Dali, o chupacabra fez a alegria nossa na cidade toda. Antes disso, ele disse que ele alugou o caminhão para nós. Nós estamos em Matinha, ele aluga o caminhão. Ele falou, mas tem intenção de vender. Aí pagamos aluguel, ele lá quase um ano o aluguel. E quando o caminhão começou a ficar ruinzinho, que ele falou que o motor estava bom, o motor já estava nas últimas, aí que ele resolveu negociar. Quando ele falou em negociar o caminhão explodiu o motor. Aí nós ficamos, nem ele nem nós, ficou todo mundo a pé. O caminhão ficou estragado lá em Matias. Aí ele veio no guincho, colocou ele lá na barreira. Aí ele falou assim, tem o Cantiola, ele tem um motor. Ele tem um motor para esse caminhão aí. Aí vai lá, né, conversa com ele e vê se ele negocia esse motor com vocês. Mas o caminhão não era nosso, aí. Como é que nós ia colocar motor no caminhão dos outros? Aí fui conhecer ele aqui, como? Eu não frequentava aqui. Quando eu estava com essa oficina, lá no São Pedro, eu estou te falando, o motorzinho, o caminhãozinho velho dele deu problema, ele não tinha como arrumar, me procurou. Peguei, arrumei o motor do caminhão, tudo para ele. Ele é branco, de cabelos pretos. Direitinho, botei para rodar. Aí chegamos aqui no Cantiola, perguntamos para ele, ele falou assim, só vende o motor a prazo? Ele falou, não vendo que eu estou precisando do dinheiro. Se o senhor decidir, o senhor liga para o nosso escritório. Não é brincar, tinha um escritório, né, que era o Orelhão, né, ali em São Judas. Ali tinha o nosso escritório ali, que era na ficha, nós deixávamos o telefone no lado do supermercado, falava com o cara do supermercado, se chamar nós aqui, se chama na rápido, nosso escritório era ali, né? O telefone tocou, o cara foi lá chamar, tem um tal de Cantiola chamando vocês ali. Aí foi lá atender, falou, vocês não têm interesse no motor? Eu falei, tem. Mas vem cá, vamos para nós negociar. Aí chegou lá e falamos com ele, na época de entrada, acho que foi R$1.500, o motor acho que era uns 15 mil na época. Ele não tinha dinheiro. Foi não, você vai trabalhando no caminhão e depois sai me pagando. Eu vai trabalhando com ele. Aí, usa camisa amarela. Aí levou. Aí não teve cheque, não teve boleto, não teve promissório, não teve nada não. Foi só de boa. E aí vamos lá, demos os 1.500 ele na época, né? E já pegamos o motor. Aí nós falamos que mas é no fio do bigode, não tem cheque, não tem nada de garantia. Aí falou, é no fio do bigode mesmo. Então ficou no fio do bigode. Ficamos com o chupacabra, trouxemos ele para cá. Demos uma geralzinha, pegamos lá em Matias Barbosa, tinha muito pneu daqueles caminhões, que lá tinha muito caminhoneiro, né? Então tinha uns pneus meia-vida, que tinha um rasgadinho. Aí nós calçou ele de pneu, fizemos uma borracharia dele na rua. Fomos ali para Santa Luzia, conversou lá com o Moreira, que tinha um posto de gasolina lá. Ele deixou nós fazer, fizemos uma borracharia do caminhão. Chegamos lá às 7 horas da manhã, quando foi 16 horas, o caminhão estava calçadinho de pneu, apto para ir para a vistoria. Aí foi para a vistoria, passou, aí ele está com nós até hoje. É um patrimônio também que a gente não dispõe dele, não vende. Já apareceu várias pessoas querendo comprar, mas não vende, que faz parte da nossa história. Ele sai do galpão e vai até um caminhão verde antigo com pintura desgastada estacionado na rua. Retira a lona protetora azul. Dentro da boleia, ele afivela o cinto de segurança, olha pela janela, sorri e faz sinal de joinha com o polegar para cima. No jogo bruto, as pancadas e as quedas foram muitas. Tudo jogava contra, mas nunca desistiu. A união fez a força e foi com a cooperação de muitas pessoas que conseguiram a grande vitória.
o galpão da Alicer. Ó, bom, essa máquina aqui, não, tem uma outra lá, que é da história mesmo, é a outra. Mas a gente tem que aprender uma coisa, tem a matéria-prima. Zé Olá sentado. Se você tem uma matéria-prima de uma coisa, você arruma outra. Nós ia comprar o preço da chapa. Quando eles descobriram que nós ia fazer uma prensa, a chapa era R$1 o quilo. Para nós, eles vendiam 4. E o nosso desafio maior mesmo foi na energia. Foi o desafio de fazer a máquina, saber que não tinha energia para tocar ela. Mas a primeira máquina que nós construímos mesmo sem ser uma de ferro, foi uma de madeira. Está lá também. Não tinha dinheiro. Só pensou 50 mil para comprar uma máquina dessa. Não tinha 50 mil. Então, vamos fazer uma de madeira. Aí fizemos uma de madeira e deu certinho. Era um serviço mais arcaico, mas o negócio ficou bom. Deu para fazer, para aspirar para fazer uma, e através daquela que a gente arrumamos, essa que nós fabricamos, aí ganhamos essa daqui. A gente sempre fala com o povo aqui, é a galinha dos ovos de ouro, é a prensa e os veículos, que não pode quebrar. Poucos dias essa aqui deu um problema, aí ele sentiu na pele que ela não pode parar. Porque aqui é uma linha de produção, essa aqui é essencial. Mas nós agarramos no cabo do arado para não soltar. Então, aqui não teve muita moleza de falar assim, você vai receber o recurso de receber... Não, primeiro, por isso que eu falo, nós tivemos que ter a matéria-prima. Enquanto eles não viram o muro fechado aí, de uma parte da varanda em pé, eles não acreditou que nós tínhamos um potencial de fazer a associação crescer do jeito que ela está crescendo. E era a terceira da cidade. Hoje aí, como a Escaju saiu, ela teve um acidente com eles lá, então nós ficamos das primeiras. Né? E hoje a gente tem esse trabalho de fazer o quê? Manter esse ritmo aí, porque a associação aqui, nós não tratamos só como associação. Aqui também é uma associação empresa. Aqui é um ritmo da empresa, porque a gente for ficar na base do coitadinho aí, coitadinho do catador, eu vou esperando um recurso dali, esperando aí, não vira não, nós vamos atrás do recurso, nós põe a mão na massa mesmo, se o veículo aí estragar, mete a cara lá e arruma. Coisa que dá para a gente fazer, pintura, tudo a gente apela. Aqui nós temos o costume de falar que aqui é 500 profissões para 1000 necessidades. É o que nós temos aqui hoje. Eu comecei aqui, não tinha nada, né? Tinha só uma casinha ali, o chão não era asfaltado, não tinha essa estrutura, e a gente sempre sonhou de um alicer grande, vários caminhões com os equipamentos. E assim foi passando os anos, a gente foi adquirindo. E a Alicer tá só cada dia crescendo mais. Eu conheci o Olá em 2018, num convite que meu pai me fez para ir conhecer a Alicer lá no Parque das Torres. Lembro-me que foi feito um almoço numa escola para arrecadar fundos para a Alicer. Wilson, conselheiro. Joque 1 ou 2. E então ali eu fui apresentado o Olá, né? E todos os companheiros lá da Alicer. Vamos tomar um café lá com o Olá. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome de Olá, né? Luiz Otávio, Tavinho. Um shopping com o Wilson e com o Guilherme Lacerda. E eles falaram, nós estamos com um projeto da Alicer, cara, e a gente precisa da sua ajuda. E foi onde a gente chegou até o Homem do Saco, que é o Olá, que estava Maria Isabel, fundando. conselheira. Ele tinha passado um processo de fundação, de organização da Alicer, Associação Lixo Certo. Porém, era uma associação que já estava atuando como associação, mas que estava na invisibilidade. A história da escola com a Alicer é uma história assim, muito bacana, né? Os integrantes, né, da Alicer Rosana, eram professora, pais de alunos da escola. A gente começou a separar para eles. As professoras começaram a trazer de suas casas também os materiais reciclados. E aí a gente começou a fazer as campanhas com as crianças. Então fundamos a Alicer. Mas para chegar deu trabalho. Porque as pessoas não confiavam na nós. Tivemos que mostrar para eles o que é a reciclagem, para eles poderem acreditarem. Hoje a Alicer, para nós, é tudo. Porque a Alicer é em primeiro lugar. Vocês estão aqui num sonho, né? Olá. Aqui, isso aqui, eu considero isso aqui um sonho. Mas aqui é o lugar que aqui é o lugar que eu sempre falo com o povo aqui. Aqui é um local aqui que você pode sonhar. Aqui você pode sonhar, que aqui o meu sonho se tornou equivalente físico. Que o sonho era isso. O sonho era ter um espaço amplo, que isso aqui para nós já ficou até pequeno, então um espaço para a gente colocar em prática o que a gente aprendemos. Então esse é o sonho aqui, o meu sonho, aqui eu me sinto realizado aqui dentro. Quer dizer, aquilo que eu pensei quando era garoto ali, e quando a gente tomou aquela atitude de falar assim, nós vamos
vamos organizar um grupo para a gente montar um projeto. Isso aqui tá, o sonho aqui já foi concretizado aí. Então daqui para frente aqui que eu falo com a galera, que eu já estou entregando o cargo. Porque cada local que tem um grupo aqui de catador que tem esse mesmo trabalho aqui, já é tipo assim, um consultório para o planeta. É isso aí que eu sinto hoje, o meu sonho aqui de estar na associação, de estar isso, tudo que vocês estão vendo aqui, isso aí eu fico muito alegre de estar, fazer esse sonho acontecer e de carregar vários malucos. Eu falo, isso é doido, igual vocês todos são doidos aí. O galpão era no fundo da casa deles. Tavinho, ele é branco e usa a camiseta da Alicer. Uma casinha ali, simples. Você entrava ali, do lado de fora uma confusão, fogão estragado, um monte de coisa, e eu não entendia bem aquilo ali. E quando eu cheguei ali, né, é que eu me deparei com como eles se viravam naquele movimento ali. Uma prensa difícil, hora funcionava, sem condições de segurança. E aí eu na época estava trabalhando com mobilização comunitária, gestão de pessoas e grupos. Fui visitar o galpão, né, o antigo galpão. Beatriz. E a gente fez uma reunião para ele me contar um pouco da história da associação e do que eles estavam querendo naquele momento, que a gente começou a conversar para entender como que eu e o meu grupo de trabalho, né, que chama Projeto Manifesta, como que a gente poderia apoiar ele nesse processo. Então foi um grupo de 5, 6 pessoas que nós fizemos um regimento. Wilson sentado. Não foi formalizado assim, registrado em cartório, mas nós tínhamos deveres, né? E o que cada um tinha a responsabilidade. E a gente reunia quase que uma vez por semana, né, para ver as ações e as atividades que nós íamos desenvolver junto com a Alicer. E no dia a dia a gente começou... Tavinho. Primeiro a gente precisava arrumar algum dinheiro, algumas formas de financiar. Tinha muitas ações que o Wilson fazia, que a Isabel fazia, junto com o poder público, com a ajuda de muita gente. A Alicer articulou bem, tá? Com muitas questões. Me lembro que, além da gente participar das festas aqui nesse lugar, para a gente arrecadar dinheiro para o dia a dia, para fazer alguma coisa, e para manter a sustentabilidade daquelas 12 famílias, de cesta básica, de ter uma condição mínima no dia a dia, para continuar fazendo o trabalho, porque esse trabalho não é para ganhar dinheiro para eles, é um trabalho para a sociedade. É disso que eu enxergo. E aí eu cheguei até o Olá por meio desse levantamento, dessa pesquisa que fui fazendo para a gente organizar os catadores na zona da mata e, consequentemente, aqui em Juiz de Fora, sabendo que existia mais de uma que eu já conhecia. E aí veio a Alicer. Isabel sentada. Foi onde a gente começou a dar o apoio para a Alicer e incluiu a Alicer num programa que a gente estava fazendo aqui de fortalecimento das associações na Zona da Mata. Aí a Alicer fez parte desse processo também. Eu lembro no trabalho que a gente fez com escola e tudo, uma escola bem perto aqui com a escola Eunice, o despertar deles para o cuidado do ambiente, para cada garrafinha, para cada coisinha minúscula que a gente acha que é lixo, não é lixo, né? Com o Olá, com a Associação Alicer, com os catadores, a gente aprendeu que tudo tem vida e que se a gente cuida dessas coisas, a gente vai estar cuidando mais vida nossa. A gente começou a trazer a Alicer para dentro da escola nos nossos projetos, no nosso calendário. Então, assim, festa junina. A gente sempre fez a nossa festa junina, a gente fazia gincana de prendas. A gente chamou a Alicer, que abraçou essa causa, e aí a gente fazia a gincana de prendas, a gente fazia a gincana... Rosana na escola. Do recolhimento do óleo. Gesticula. Né, do recolhimento do papelão. E aqui no Teatro Central, nós já fizemos um evento com o Nerso da Capitinga e a Sandra Portela, intitulado do lixo, o luxo do lixo. Aquele terreno ali, hoje onde está instalado a Alicer, ali tem muito suor. Um dos caminhos para a reciclagem é levar gestão para esse time que está na ponta, que faz, que executa no dia a dia, de sol a sol, no tempo que tem, com as condições que tem. Para além de arrecadar recurso, era um evento que a gente sempre fez com o intuito Isabel. de dar visibilidade
ao trabalho do catador, dar visibilidade ao trabalho da associação, né? E mobilizar e sensibilizar a sociedade local para a importância do trabalho deles. A associação é uma casa de passagem. Creuza numa sala. Ele abraça todo mundo. Ele não fica, você é obrigado a ficar, não. Ele abraça todo mundo. Chegou, as contas que chega sem nada. Aí vira para ele e fala assim, ó, tô indo embora, mas tá indo embora como? Já arrumou uma casinha, já comprou um carrinho, ou já tá morando numa casinha de aluguel, então é uma de passagem. Hoje minha profissão, eu sou muito grato ao meu pai, né? E eu vejo que cada dia vai crescer nessa profissão. Igual a gente tem outro olhar, né? Quando a gente está aqui dentro, a gente tem outro olhar, como as pessoas de fora não têm o mesmo olhar que a gente tem daqui de dentro. Então, é muito importante o nosso trabalho, que a gente está ajudando o meio ambiente e o mundo sustentável, né? Eu tenho 2 crianças, uma de 10, a outra faz 9 em fevereiro. E eu tento passar para eles para entender que o reciclado ele não pode ser descartado de forma irregular de qualquer maneira. Ele tem que ser descartado no lugar certo, para a pessoa certa. O projeto dele é essa turma jovem que anda por aí, tirar o máximo dessas crianças da rua, dando para eles uma atividade. Né? Porque lá com a gente não tem esse negócio de aqui vai trabalhar. Não, lá qualquer pessoa que chegar vai trabalhar. E ela se tornou essa potência toda porque eu consegui trazer para o nosso lado aqui pessoas fantásticas igual vocês, aí, pessoas do bem, que quer novidade. Né? E a novidade nossa aqui é o quê? Crescer, cuidar do meio ambiente. Como é que a gente cuida do meio ambiente hoje? A gente vai fazer o nosso papel, soldado da natureza. Tenho muita amorosidade pelo catador, independente de qual associação, se é avulso, se está organizado. Mas é um pessoal que eu trago. Isabel bate no peito. Comigo. A reciclagem lá na ponta da pessoa que está na carroça, está retirando as coisas, está pegando o papelão, a latinha, o vidro. Cara, essa pessoa, ela precisa, a gente precisa levar dignidade para essas pessoas, porque o trabalho delas é impagável para a sociedade. E nós da sociedade não reconhecemos isso. O sonho hoje real, agora, no momento, é a gente poder fazer igual lá em Itaúna, a gente poder dominar a parte da reciclagem. O catador dominar a reciclagem. Para quem Ele usa a assistir camiseta esse da Alicer. documentário aí, eu sabia de onde que eu vim. Vim de uma família pobre, desprovido de qualquer quantia, desprovido de tudo. E o povo tem que saber que nós temos que cuidar do planeta. E nessa mão aí, que você está fazendo entrou numa causa que vai dar resultado. Quer dizer, a garotada já estão crescendo cidadão com a mente de ambientalista. Tipo assim, eu tenho que reciclar, eu tenho que cuidar da casa que eu moro. Né? E o sonho melhor que eu tenho mesmo é andar à toa. Que o sonho do catador é livre. O sonho de todo catador é ter liberdade. E quando a gente assume de largar tudo para ir mexer com reciclagem, que a gente é livre. Você não tem hora para pegar no trampo, não tem hora para largar. Né? Então, é isso aí que eu espero que todo mundo tenha essa consciência, que o planeta precisa de pessoas como nós. Vista aérea do galpão da Alicer, cercado por casas, e ao fundo pequenas montanhas cobertas por vegetação. Rolar sobre uma escada ajusta o letreiro da Alicer, feito com materiais recicláveis. No galpão, um colaborador manipula uma prensa. Jean dirige uma empilhadeira carregada com fardos de materiais recicláveis prensados. Na rua, em frente ao galpão, um caminhão branco com a logo da Alicer na porta. Dentro do galpão, os colaboradores separam e organizam os materiais. Visto de costas, Olá varre a calçada em frente ao galpão. No muro, de baixo para cima, revela-se o letreiro, Alicer. A tela escurece. Créditos selecionados. Equipe, coordenador do projeto Ciro de Souza Vale. Roteirista Emerson de Oliveira. Consultor de roteiro José Rubens. Olá, assistente de consultor de roteiro Mauro Barbosa. Diretora cinematográfica Érica Marques. Produtora executiva e consultora jurídica Ilva Lasmar. Diretor de fotografia, operador de câmera 1 e operador de som Chester Silva. Operador de câmera 2, operador de drone, edição e montador de imagem Gera Mejolaro. Assistente de operador de câmera Lucas Silva. Assessor de imprensa
Imprensa, Luiz Falcão. Audiodescrição, Acesso 1. Coordenação, Dolores Afonso. Roteiro, Daniel Teixeira. Revisão, Lucas Escamilha. Consultoria, Dolores Afonso e Gisele Afonso. Narração, Dom Vitor. Legenda descritiva, Lucas Escamilha. Contabilidade, INUP, Contabilidade e Finanças. Crianças, Cauã Ribeiro e Miller Barbosa. Narrador off e impulsionador de conteúdo, Matheus Brum. Tradutora e intérprete de Libras, Ilza Neto. Trilha sonora, Estevão Teixeira. Agradecimentos especiais, fotógrafa Eliane Gomes, Guto Gomes, Casinha Estúdio, Resende Advocacia, Maciarte Ateliê Criativo, Escola Municipal, Professora Eunice Alves Vieira. Aos catadores, Andressan Santos, André Aparecida, Jefferson Lopes, José Costa, Júlia Cristina, Silvânia Braz, William Bertante. Funalfa, Prefeitura de Juiz de Fora, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.